Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar hoje em Mateus capítulo 5, verso 33 ao verso 37, quando trata sobre juramentos. O Senhor Jesus, ele diz: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Novamente, na sequência de textos que tratam o contraste entre a falsa interpretação estabelecida por escribas e fariseus do Antigo Testamento, Cristo traz o verdadeiro sentido, a verdadeira aplicação do Antigo Testamento, da lei, e agora especialmente sobre a questão do juramento. O que acontece é que os fariseus, eles muitas vezes não tinham credibilidade em suas palavras, e eles faziam mau uso de algo estabelecido pelo Senhor, porque o Senhor estabeleceu os juramentos, os votos, Isso foi estabelecido pelo Senhor para serem usados de modo correto, de modo devido. Os juramentos jamais foram estabelecidos pelo Senhor para que eu, ao não ter credibilidade na minha palavra, eu passasse a usar o nome de Deus ou a fazer juramentos como se eu tivesse o controle sobre a minha vida, sobre eventos futuros, ou para que aquela pessoa que já me viu mentir várias vezes agora pudesse acreditar na história que eu estou contando, porque eu tinha um histórico de mentira e agora eu estou fazendo um juramento e aí eu estou usando uma fórmula, uma expressão ali que carrega um peso e agora a pessoa deve considerar aquilo que eu estou dizendo. Isso é um mau uso do voto, do juramento, e era exatamente isso que os fariseus faziam, quando o texto diz: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Está correto isso que está sendo dito, Não se pode fazer juramento falso, e aquilo que foi jurado, aquilo que houve o juramento, deve ser cumprido. Não pode desprezar aquilo que foi dito como juramento, mas o ponto que o Senhor está recriminando aqui é esse mau uso. O juramento, ele não foi estabelecido pelo Senhor para ser usado no dia a dia, no cotidiano da vida. O juramento ele foi estabelecido para ser usado em momentos de um julgamento, em que uma testemunha vai ali fazer um juramento em nome do Senhor, e ao jurar em nome do Senhor, ela está invocando sobre a sua própria vida a ira de Deus se ela faltar com a verdade, e ela dá o testemunho de que ela viu aquela pessoa cometer um assassinato, cometer um adultério, e aquilo iria trazer consequências e até pena de morte sobre aquele réu que estava sendo ali acusado. Então o papel da testemunha era importantíssimo naquele julgamento, e o juramento era essencial porque tratava de algo fundamental à vida daquele indivíduo, aquele que estava sendo julgado. Não era algo simples, uma história corriqueira, algo do dia a dia em que as pessoas usavam porque elas não tinham credibilidade. Então Cristo está recriminando esse uso indevido, esse uso cotidiano do juramento, dizendo: olha, não façam juramentos, não falem as coisas acrescentando termos ou fórmulas para que a palavra de vocês tenha crédito. Vocês devem falar sim e devem falar não. E como o zelo de vocês pela verdade deve ser reconhecido por aqueles que dialogam com vocês, as pessoas vão acreditar nisso, porque quando nós usamos fórmulas em nome de Deus ou usamos expressões para dar credibilidade, é esse mau uso do juramento, esse mau uso do nome de Deus, que isso vem do maligno. É quando nós manipulamos a lei, usamos a lei de modo inapropriado, para esconder até o nosso histórico de mentiras, o histórico que as pessoas não dão credibilidade à nossa palavra. Nós passamos a colocar o nome de Deus para que as pessoas agora, no dia a dia, no cotidiano, as pessoas creiam naquilo que nós estamos afirmando. Certamente isso é uma corrupção.
Por isso o texto diz: eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, né? Nem pela terra, por ser estrado dos seus pés. Eles não deveriam fazer esses juramentos colocando o nome de Deus, colocando o céu, colocando a terra, nem por Jerusalém, nem por ser a cidade do grande rei. Nem jurem pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Eles não podem jurar, envolver o nome de Deus. Os céus pertencem ao Senhor, a terra pertence ao Senhor. Eles não podem jurar colocando o nome da terra. Nem jurar pela própria cabeça, porque eles não têm controle. Nós não temos controle. Não temos controle sobre os nossos dias, se os nossos cabelos vão ser brancos ou pretos. Nós não temos controle sobre a história da nossa vida, quanto tempo nós vamos viver. Nós não podemos falar como se nós tivéssemos controle da nossa história, porque nós não temos, e nós devemos ser comedidos nas nossas palavras. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Que cada crente saiba falar e que a sua palavra tenha crédito à medida que ele constrói uma vida de temor ao Senhor e que fala a verdade e não é reconhecido por dizer histórias mentirosas, de modo que em um dado momento ele precise acrescentar essas fórmulas. Mas de fato Cristo não está negando a validade dos votos e dos juramentos. Nós fazemos votos quando fazemos o casamento diante do povo do Senhor e diante do Senhor. Os votos, eles são juramentos, nós juramos em nome do Senhor, fidelidade. E isso não se dá no cotidiano da vida, é em um momento singular, em um momento ali único, a união entre um homem e a mulher, que deve ser feita para toda a vida. Os votos, os juramentos que nós fazemos em momentos singulares da nossa vida, eles devem ser realizados no temor do Senhor. O voto e o juramento, eles foram estabelecidos por Deus e eles são santos. Mas o mau uso deles, a corrupção dessa lei, o uso indevido para encobrir práticas pecaminosas, sim, isso vem do maligno. Não é a lei do Senhor, os seus preceitos, os seus santos mandamentos que vêm do maligno. A lei vem do Senhor. Mas o mau uso, como os fariseus estavam usando os votos e juramentos, isso sim vem do maligno. E o povo de Deus não deveria seguir essas práticas. Que não usemos juramentos ou fórmulas no nosso tratar cotidiano uns com os outros, que apenas digamos sim e não, e que nos momentos devidos e singulares da vida nós sim usemos nos julgamentos, nos casamentos, e nesses momentos singulares nós façamos os votos para a glória de Deus, façamos esses juramentos para que Deus seja exaltado por meio de nossas vidas. Que o Senhor Deus nos abençoe.